Normas ABNT para trabalhos acadêmicos. A norma ABNT é a abreviação da norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, há necessidade de uma normalização, de uma padronização, para que, quando os leitores forem ver o trabalho, possam verificar a veracidade e segurança das informações, de onde elas são provenientes. O leitor vai saber que essas ideias não são todas do autor, mas que elas foram fruto de leituras, e a partir dessas leituras ele citou os trabalhos corretamente, de acordo com as normas, protegeu os direitos autorais de cada autor, com a referência e com a citação ele disse de onde vinham as informações. Isso torna o conhecimento científico mais divulgado, faz uma reverência a partir da referência aos autores e permite facilitar a circulação de informações, de dados em diversas fontes de informação, primárias, secundárias ou terciárias. Digamos que você achou um artigo e quer fazer uma replicação científica, quer aplicar o mesmo método que outro autor já aplicou, mas em uma outra amostra, para verificar se, ao aplicar em outra amostra, em outro setor, com outro período de tempo, em outra região ou em outro país, para verificar se o resultado é igual ou diferente. Isso tem grande valia do ponto de vista científico, pois a conclusão é a geração de teoria, e uma conclusão geral só é válida a partir do estudo com várias e grandes amostras. Então, se você utilizou o método de um outro autor, mesmo que você vá adicionar uma nova variável ao estudo, você vá mudar o seu estudo para não fazer o mesmo, é claro, nesse caso você precisa também citar o autor, pois ele foi a pessoa que teve aquela ideia, ele que criou, teve todo o trabalho de criar a ideia, então você deve citá-lo, e não há problema nenhum em citar. É inclusive muito normal e recomendado pela ABNT que cada trabalho científico tenha uma parte intitulada revisão teórica ou revisão da literatura. É justamente nessa parte que o autor vai discorrer sobre todas as leituras que fez. Então ele vai apresentar os conceitos relacionados àquele tema. Como os conceitos não são dele, ele vai citar esses autores. Ele vai citar os resultados de outros estudos similares, de outras replicações científicas também, e isso ele vai colocar com o autor entre parênteses, ou vai citar o autor e incluir esse autor lá ao final do trabalho numa seção intitulada Referências, que é a última seção do trabalho científico. Então, cada leitor vai poder acessar essas informações e verificar, puxa, aqui nesse parágrafo é um conceito bem interessante que eu quero aprofundar. Quem elaborou esse conceito? Lá consta a citação do autor nesse mesmo parágrafo. Então, ele pode, como leitor, ir ao final do trabalho, buscar por esse autor nas referências, e depois ele tem a referência completa, ele pode buscar lá nas bases de periódicos o trabalho completo para aprofundar as leituras sobre o tema. Então vejam que é um conjunto de conhecimentos que permite melhorar o grau de conhecimento e aprendizagem de toda a sociedade. Então funciona de uma maneira muito interessante. E essa normalização de documentos também evita a duplicidade de fontes, permite uma padronização. Há pessoas que falam em normalização e outras falam em normatização, mas há uma importante distinção relacionada a essa etimologia. Vamos ver qual é a etimologia correta. Normatização é o ato de criar normas. Então, a ABNT, a APA, a Vancouver, Harvard, criam as normas para a citação, referências de textos, de trabalhos científicos. Então, essas são as entidades que normatizam, que criam as normas. Então, normatização é a criação de normas, e normalização é o processo de aplicação das normas. Então, ao normalizar um trabalho acadêmico, você está colocando dentro daquele padrão da norma, com o intuito de facilitar o acesso a qualquer atividade específica. E em normalização,
Qual seria o conceito? O ato ou efeito de normalizar, estabelecer normas, uniformizar e padronizar. Então, a normalização fixa as condições exigíveis pelas quais devem ser referenciadas as publicações mencionadas em bibliografia ou objeto de resumos ou recensões, ou seja, padronizar, uniformizar. No Brasil, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a entidade famosa pela normalização técnica no país. Ela foi criada em 1940 e fornece a base necessária para o desenvolvimento tecnológico brasileiro. Então, todas as descobertas científicas, elas são fruto de pessoas que seguiram essas normas técnicas, seguiram o formato ABNT e divulgaram seu trabalho científico. Há pessoas que são reticentes para a ciência e dizem, puxa, mas isso eu aprendo com a vida, isso eu aprendo no meu local de trabalho. Então, para essas pessoas eu digo que se você trabalha há 10 anos e exerce sempre a mesma prática, essa prática que você exerce antes dessa organização existir, antes de você estar na empresa, ou antes da empresa ser criada, já é fruto de uma prática que foi trazida lá de uma descoberta da ciência, que foi divulgada por alguém em algum trabalho científico. Então, essa ideia de divulgação científica permite a elaboração de novas práticas dentro da sociedade. Se você trabalha em um local que é departamentalizado, que existe divisórias, biombos, essa departamentalização é fruto de um estudo científico já, de uma obra. O estudo de tempos e movimentos é fruto de uma divulgação científica, de uma obra. Então, todos esses autores devem ser referenciados e devem ser vistos como as pessoas que criaram essas ideias que depois foram difundidas para a sociedade e foram amplamente utilizadas na prática. Então, a ABNT é uma entidade sem fins lucrativos, reconhecida como Fórum Nacional de Normalização. E há outras normas no mundo, por isso que ao enviar um trabalho para uma determinada revista, esta revista segue uma determinada norma, e ao enviar para outra, muitas vezes a revista pede de acordo com uma outra norma. Entre as outras normas no mundo existe a AFNOR, que é da Associação Française de Normalisation, localizada na França. Norma da APA, é a norma da American Psychological Association, dos Estados Unidos. A CBE, que é do Council of Biology Editors, Council of Science Editors. Norma Chicago, da University of Chicago Press, dos Estados Unidos. A DIN, do Deutsches Institut für Normung, da Alemanha. O MLA, do Modern Language Association, dos Estados Unidos. Norma Vancouver, dos Estados Unidos. E norma ISO, International Organization for Standardization, localizada na Suíça. Qual é o objetivo de todas essas normas? Fornecer direcionamentos, orientações para a normalização e orientação bibliográfica, né? Capacitar o usuário na organização e elaboração das referências dos documentos impressos e eletrônicos segundo essas normas. Todo mundo já aprendeu a fazer uma redação científica, desde a primeira série do primário, quando aprendeu a ler e escrever, foi fazendo mais leituras e foi fazendo redações, fez a redação do vestibular, então todo mundo sabe escrever. O brasileiro não tem um bom hábito de leitura comparado a diversos países do mundo e também, como tem um pequeno hábito de leitura, também na média tem um pequeno hábito de escrita. E isso é ruim para o desenvolvimento do país, pois o país se desenvolve com bastante leitura, bastante aprendizagem, capacitação, geração de competências e divulgação dessas criações, né? Então, apesar de todos utilizarem o formato de redação, todos já saberem escrever, todos já saberem o que é uma introdução de um trabalho, desenvolvimento e conclusão, na universidade é importante e muito importante seguir essas normas. Pode ser a ABNT, a APA, mas alguma delas, para referenciar os trabalhos, para dizer que, bem, dentro dessa redação,
algumas ideias ou diversas ideias não são minhas, e eu vou referenciar, vou citar todos os autores que fizeram essas ideias, que criaram essas ideias, para destacar todos os criadores. Nada pior do que você tirar uma ideia que não é sua e dizer que é sua. Então, isso já poderia estar lá no ensino fundamental, mas na universidade é mais destacado, a ideia de citar os autores. Veja um exemplo, aqui eu trouxe que a norma é uma atividade de cunho social e econômico. Essa não é uma ideia que eu criei, não foi uma frase que eu elaborei. Então, eu busquei no trabalho de Passos, né? Então, Dias 2020 citou o trabalho de Passos, publicado no ano de 2004, lá na página 7. Então, eu referenciei, eu disse que, olha, essa ideia não é minha, e aqui consta a citação. Isso é muito importante, seguir essa norma e esse padrão. A normalização é essencial na atividade humana. E, como vimos, é muito fácil de ser elaborada. Há diversos softwares que permitem a geração automática de referências. E a normalização e padronização são essenciais. É importante manter esse padrão na formatação, tanto das citações como nas referências. Portanto, todo aluno tem a obrigação de referenciar corretamente os documentos. A internet complicou um pouco essa situação, pois hoje em dia nós não temos mais acesso a trabalhos só que constam na biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina ou em outra biblioteca local, mas com a internet nós podemos acessar trabalhos que foram ontem, anteontem, publicados no Japão, nos Estados Unidos, e isso gerou um grande sistema de informações, gerou uma forma grande de artigos científicos que seguem diversas normas científicas. Mas você pode utilizar manuais de normalização, o próprio sistema MORE, more.ufsc.br. Lá basta você preencher os campos, título do trabalho, número do volume, edição, todos esses campos que já constam dentro do arquivo PDF que você baixou, e você pede para o sistema gerar a referência. Ele já gera automaticamente a referência para você. Na maioria das bases de dados, também dentro dos seus sistemas, você já pode pedir para baixar a referência online, já pronta, então ficou muito mais fácil também. As normas têm um papel fundamental para que os trabalhos acadêmicos fiquem formalizados, que estejam dentro de um rigor acadêmico e científico necessário. As normas servem para dar unidade e consistência ao trabalho científico e são análogas aos chamados manuais de redação ou livros de estilo, que jornais, editoras e agências de comunicação já utilizam. No ambiente acadêmico brasileiro, a Associação Brasileira de Normas Técnicas é muito divulgada, muito conhecida, e ela apresenta diferentes documentos, como a NBR 6023, NBR 6024, NBR 6027, entre outros, para divulgar a formatação dos trabalhos acadêmicos. Como ferramentas para referências, você pode utilizar sites, você pode utilizar mecanismos de referência como more.ufsc.br, mas é sempre importante deixar claro que você não deve incorrer no erro do plágio. O plágio é um erro gravíssimo na ciência e você deve construir as suas referências com base na formatação. Se você for utilizar a norma ABNT, basta acessar o link novo.more.ufsc.br ou basta digitar more espaço UFSC no Google e você vai achar o link para acessar. Dentro do More, basta buscar que tipo de referência você quer citar, se você quer citar uma monografia como um todo, ou uma dissertação, uma tese, ou o artigo de um periódico científico. Basta clicar, então, no tipo de formatação que você quer e ele abre um conjunto de campos, caixas de texto para você preencher. Ali você preenche todas essas caixas de texto, o título do artigo, título do periódico científico, o ano que foi publicado. Depois de preencher,
todos esses campos, todas essas caixas de texto, basta clicar em gerar referência e ele vai criar a referência para você automaticamente. Então, você não precisa necessariamente ler todas as normas para entender o formato de citação. Você pode também utilizar esses formatos de mecanismo online para referências. Mas eu sugiro que você também estude a formatação das normas, estude esses manuais, pois em alguns momentos o mecanismo online de referência pode estar desatualizado ou pode não ter buscado todos os campos, e assim você mesmo poderá editar. Além do more.ufsc.br, há outras ferramentas online gratuitas que você pode utilizar. A referência bibliográfica.net é um site que permite gerar automaticamente referências bibliográficas, então basta preencher os campos e depois pedir para gerar referência, ele vai gerar a referência para você automaticamente. Basta clicar em copiar e depois colar para o seu arquivo Word, lá na última seção do seu trabalho científico, intitulada Referências. Lá você deve citar todas as referências que você organizou ao longo do texto, todos os autores que você citou ao longo do seu texto científico. Outro site é o facilis.usb.br. Ali você, nesse site, pode clicar no formato, é um livro, é um trabalho acadêmico, é um artigo de revista científica, então basta clicar no respectivo ícone, ele vai abrir, tal como nos outros mecanismos online, um conjunto de caixas de texto para você preencher, e depois de preencher as caixas de texto, basta clicar em gerar referência. Basta depois, então, copiar essa referência para o arquivo Word. Dentro do Google Acadêmico, você também pode buscar o formato citar. Então, citar aparece no formato MLA, no formato da ABNT e no formato da APA. Basta clicar em copiar e você já tem esse formato no seu arquivo Word. Basta clicar em colar no seu arquivo Word. Você também pode exportar do Google Acadêmico para BibTeX, EndNote, RefMan ou RefWorks. E depois você pode importar esse formato para o seu Mendeley, para o software de gerenciamento de arquivos. É importante também você conferir, pois pode acontecer de esse mecanismo online não estar atualizado, pode acontecer de ele não ter incluído todos os campos necessários. Então, essas ferramentas digitais para referências são trabalhosas e sujeitas a erros também. Então, a minha sugestão é que você saiba fazer as referências também, até para conferir se elas estão feitas corretamente pelo sistema. Mas o ponto básico é reconhecer qual o tipo de documento que você tem em mãos, e isso já vai aparecer no próprio arquivo, o nome da revista científica, então é um artigo de periódico científico. Se aparece anais do congresso tal, significa que é um arquivo de anais ou de proceedings. Se for arquivo de artigo publicado em congresso internacional, aparece proceedings. Se for em congresso nacional, anais. E a ideia aqui é que você vai buscar por artigo publicado em congresso científico. Se é uma tese ou dissertação, também vai aparecer na capa, então basta você selecionar, que é uma monografia, e ali você busca se é uma monografia, TCC, se é uma dissertação de mestrado, tese de doutorado. Para todos eles existirá um conjunto de campos que você deve preencher. Depois basta clicar em gerar referências e a referência será gerada automaticamente. Basta clicar na referência e copiar para o Word. Então é bem simples de ser utilizado, bem simples de elaborar referências e citações dentro do seu trabalho acadêmico.